Olá, bem-vindos ao terceiro episódio de Dicas do Núcleo. Meu nome é Fernanda e sou psicóloga da escola do Colégio Nova Dimensão. E hoje eu vim trazer uma questão muito frequente entre os pais. Meus filhos cresceram, não são mais crianças, agora são adolescentes. Eles estão mais distantes. Antes eu tinha sempre o controle, eu sempre estava por perto, eles me procuravam com mais frequência. Agora com a adolescência, eles estão mais distantes. E agora o que fazer? O que fazer para me aproximar dos meus filhos? Hoje eu vou trazer 10 erros frequentes entre os pais, e discutir um pouco o que esses pais podem fazer para se aproximar dos filhos adolescentes, em vez de afastá-los ainda mais. O primeiro erro é o erro mais frequente entre os pais, e que é o não reconhecimento que os filhos cresceram. Os pais ficam muito presos à figura da criança, e acham que o filho vai se desenvolver ao longo da vida com o pensamento de uma criança. E quando chega na adolescência, muitas mudanças surgem. E aí os pais se deparam com situações novas e que não sabem lidar. Os filhos adolescentes, eles precisam sentir essa mudança de comportamento dos pais, para que eles possam se sentir seguros, independentes e mais autônomos. Esses fatores eles são importantes para o desenvolvimento da identidade do adolescente, que na adolescência é o momento crítico dessas crises de identidade, onde ele vai experimentar várias identidades a fim de escolher a identidade própria. Os pais eles não podem privar os filhos de viver essas novas experiências. Essas experiências elas são essenciais e importantes para o desenvolvimento saudável do adolescente e, consequentemente, vai propiciar um adulto saudável e com bom desenvolvimento também. O segundo erro é minimizar as descobertas. Muitos pais falam, eu já passei por isso, eu já sei o que você está sentindo, já fui adolescente. Temos que entender que cada um tem um processo. Não é porque eu já passei pela adolescência que o meu filho vai estar passando pelas mesmas questões. Não, o mundo é outro, a cultura é outra, tudo é muito fluido, tudo muda. O discurso de dizer que já conhece, que sabe o que está passando, remete a um fechamento do adolescente para o diálogo. Meu filho, eu sei o que você está passando, ponto final, sem conversa. E, pelo contrário, no período da adolescência, a gente tem que estimular o diálogo. Então, os pais têm que estar atentos a isso, a desenvolver a conversa, compreender o que o adolescente está sentindo. Não é porque ele é jovem que ele não tem problemas, que ele não fica triste, que ele não tem suas preocupações. As preocupações só são específicas de cada fase. Assim como na infância, assim como na adolescência, na fase adulta e na velhice. Cada momento tem suas descobertas e são únicas, são experiências individuais. E o pai, para se aproximar desse adolescente, ele precisa estar atento e ouvir muito bem essas questões do filho. O terceiro erro é não saber como controlá-los. O controle é necessário, mas ele precisa ser diferente diante dessa postura de adolescente. O adolescente, ele quer muito ser autônomo, ele quer provar essa autonomia, essa independência dele. Então, esse controle tem que ser feito de uma forma muito sutil, muito delicada. O que acontece? Os pais eles precisam utilizar esse controle através do diálogo. Eu vou ficar frisando em todos esses erros a questão do diálogo, porque o diálogo realmente é a melhor saída. Por quê? Porque no momento em que os pais conversam com os filhos se sentem respeitados. E com esse respeito, eles passam a respeitar os pais também. No momento em que o controle é feito de forma muito incisiva, muito direta, os adolescentes eles se intimidam, eles vão buscar esconder. Então, é importante que os pais conversem com seus filhos, porque eles vão se sentir mais à vontade para falar, eles vão se sentir respeitados e vão respeitar os pais também, inclusive a opinião, inclusive acolher as experiências de vida que os pais têm. O quarto erro é um erro que se parece muito com esse terceiro. Se refere ao exagerar nas cobranças, cobrar demais. Que eu escuto muito dos adolescentes, minha mãe é muito chata, ela só faz cobrar, ela só faz pedir que eu faça coisas, o meu pai só pede coisas pra mim, nunca posso pedir nada pra eles sempre pedem porque diz que eu sou mais jovem. Então, existem todos esses comentários e essas queixas dos alunos, dos jovens e dos adolescentes. E aí isso causa afastamento. Eu não vou chegar perto da minha mãe e do meu pai porque eu sei que eles vão cobrar alguma coisa de mim. Cobrar, seja nos estudos, seja nas posturas, seja na aparência, seja na alimentação, enfim. Eles se queixam bastante quanto a isso.
E aí eu percebo que esses vínculos eles são enfraquecidos e ocorre esse distanciamento. O que deve ser feito? Essas cobranças elas são necessárias, mas sempre elas devem ser feitas de uma forma muito sutil, como eu havia dito anteriormente. Sempre dizendo os porquês dessas cobranças, o intuito dessa cobrança, o intuito educativo. Isso deve ser feito com calma, não simplesmente falado de forma abrupta, mas sim sentado e conversado. Porque se o adolescente ele perceber a importância dessa cobrança, ele vai recuar e vai acolher melhor. Em vez de receber essa crítica, essa cobrança abruptamente, ele vai simplesmente, como a gente diz, entra por um ouvido e sai por outro. O quinto erro é não saber dar liberdade. Os adolescentes, geralmente, eles se sentem muito maduros, muito autônomos, como eu já havia dito. Nós sabemos que a maturidade, ela acontece ao longo de toda a vida. A todo momento estamos amadurecendo e estamos sujeitos a esse amadurecimento e a esse aprendizado. O adolescente, ele tem maturidade para certas coisas e essa maturidade deve ser reconhecida, né? Então, os pais eles devem buscar conhecer o filho a fim de perceber e conseguir discriminar o que eles estão preparados para fazer e o que eles ainda não estão. E prepará-los para que futuramente eles possam fazer autonomamente aquilo que eles querem, de uma forma tranquila e de uma forma segura, né? E o que fazer então se eles demandarem, pedirem mais liberdade, né? Eu sugiro que, por exemplo, se o filho ele quer dormir na casa de um amigo, né, deixa ele dormir, mas antes disso procure conhecer esse colega, conhecer os pais, ligar para os pais, combinar tudo direitinho, mas deixe que ele possa ter essa experiência de dormir na casa de um amigo. Se ele quer ir para uma festa e quer chegar um pouco mais tarde, conheça esses amigos que vão, o deixe na festa e vá buscá-lo também, porque aí você consegue perceber quem é que estava com ele no início da festa, no final da festa como ele está, se ele está com sono, com quem ele está acompanhado, se, né, por acaso se ele brigou, se aconteceu alguma coisa. No caso, quando ele retornar da festa, converse com ele e pergunte o que aconteceu. E, se possível, dê até carona para os amigos, que essa é uma forma muito interessante de poder conhecer um pouquinho esse ambiente dele. Mas é preciso que ele se sinta seguro, ele se sinta confiado, né? Se o pai demonstrar que confia no filho, ele vai fazer o possível para corresponder a essa confiança. O sexto erro é demonstrar falta de confiança, né? Esse erro, ele tem muito a ver, na verdade todos os erros, eles têm muito a ver um com o outro. Mas essa falta de confiança, eu queria salientar nesse erro, é a questão de fazer coisas escondidas, né? Muitas vezes os pais, eles costumam olhar o Facebook do filho, para ver o que foi que ele colocou, com quem ele conversou, olhar o MSN, enfim. Mas nós sabemos que os adolescentes, eles são muito inteligentes. E se eles colocarem alguma coisa na cabeça, muitas vezes eles vão dar um jeitinho dele, nem que seja escondido, de fazer. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que preparar esse adolescente para lidar com essas situações ameaçadoras e essas situações difíceis. O que a gente pode fazer? Conversar. Devemos conversar. Não fazer nada às escondidas e deixar, através da conversa, do diálogo, uma comunicação muito clara, muito simples, muito direta, né? Ah, filho, eu estou preocupado com isso. Eu tenho medo que isso aconteça. Eu quero o seu bem-estar e eu tenho medo que isso aconteça. Então, se a comunicação for feita de forma eficaz, ao se sentir respeitado, ao se sentir ouvido, o adolescente tende a respeitar melhor os pais também. O sétimo erro é desesperar-se nas crises. É comum nos adolescentes essas crises de identidade, porque justamente o adolescente ele está experimentando o mundo. Então vai ter um dia que ele vai querer pintar o cabelo colorido, vai querer colocar uma tatuagem, colocar um piercing, enfim, vai surgir com temas polêmicos. E isso muitas vezes assusta os pais. Poxa vida, agora meu filho está se revoltando. Então a gente tem que ter muita calma nessa hora, né? Respirar fundo e buscar o porquê de tudo isso. Como eu disse, eles estão experimentando o mundo. Isso é temporário, né? Então, esse adolescente, ele precisa ser ouvido, colocar para fora e elaborar suas questões. Quanto mais ele fizer isso, mais rápido ele passa por esse período de crises. Então, não se desespere, pais. Se o seu filho estiver passando por crises,
específicas, ou até mesmo de tristeza, um relacionamento amoroso, uma paixão platônica. Diante dessas crises, se a reação dos pais for dar bronca, brigar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, isso vai afastar. E aí o adolescente muitas vezes vai guardar isso, vai fazer de uma forma escondida, então isso a gente não quer, né? Então converse com eles que é a melhor saída, o diálogo sempre é a melhor saída. E se as broncas forem excessivas, a tendência é o afastamento, que a gente não quer. O 8º erro é constranger os filhos. O que acontece? Muitos pais, eles se incomodam muito. Meu filho tem vergonha de mim. Meu filho quer que eu estacione longe da escola para que eu não dê o beijinho de tchau, né? Então, não posso me despedir dos meus filhos, né? Então, eles não querem esse contato. Meu filho tem vergonha de mim. Essa vergonha que os adolescentes sentem dos pais é natural, né? O que acontece? Os pais, geralmente, eles sabem de situações constrangedoras, de detalhes da vida do adolescente que eles muitas vezes querem esquecer. Então, eles têm medo que os pais comentem isso com os amigos, para pessoas que eles admiram. Então, com isso, eles querem que eles se afastem, para que não ocorra esse problema. Eu peço para os pais para que eles não coloquem o filho, busquem não colocar o filho em situações constrangedoras. Por quê? Eu sei que muitas vezes isso aparece e é colocado de uma forma muito espontânea, mas eu peço que fiquem mais atentos, porque é algo que distancia, né, que intimida o adolescente diante do grupo social e distancia também, principalmente, os pais e filhos, né? Então, é importante que os pais se aproximem e conheçam os colegas dos filhos, mas que isso não remeta a uma intimidade maior. Os pais, eles estão em oposição hierárquica, diferente do filho. Isso tem que ficar muito claro. E os amigos não. Os amigos, eles estão na mesma posição hierárquica. A proximidade deve ser feita com os amigos dos filhos, mas existe um limite para isso. A 9ª dica e penúltima é colocar o filho em um altar. Isso é um problema sim. Muitas vezes os pais colocam, o meu filho, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Além de colocar muita pressão nesse adolescente, ele fica intimidado, porque muitas vezes eles surgem com amigos, com namorada, e nunca o pai está satisfeito. Fulaninho, sua namorada, ela tem esse defeito tal. E aí, o seu amigo também tem esse defeito tal, ele é muito intrometido, ele é muito falante, ele é muito folgado. E aí, muitas vezes, o adolescente, ele mesmo força esse distanciamento entre o grupo de amigos e os pais. Então, tente fazer uma relação amigável, né? Acolha esses amigos. Muitas vezes é interessante até no ambiente de casa, né? Estimule o seu filho a convidar os colegas para o ambiente da casa, porque isso facilita bastante. Cuidado quando for fazer essas críticas, porque os adolescentes, eles têm uma tendência a se aproximar muito dos amigos. Muitos até relatam, é como se fosse da minha família, é como se fosse minha irmã. Best friends forever. Então, temos que ter muitos cuidados, porque eles se sentem, se a crítica for feita para o amigo, muitas vezes eles sentem como se a crítica fosse para eles mesmos. E aí o afastamento acontece novamente. O 10º e último erro é fazer chantagens. Isso mesmo, chantagens a gente nem percebe, mas a gente faz muito. Principalmente os pais para com os filhos. Enquanto você estiver na minha casa, você vai ter que respeitar as minhas regras. Depois que você sair daqui, você pode fazer o que você quiser. Ou, enquanto eu estou lhe dando dinheiro, você vai ter que fazer o que eu quero. Essas chantagens e esses jogos, eles não são interessantes, porque eles não educam. O adolescente, ele deixa de fazer diante da chantagem por medo, por não perder o benefício. Mas ele não vai ser educado. É importante que diante de uma cobrança, seja colocado os motivos, porque isso o adolescente vai acolher de uma forma melhor e vai acatar, e sim vai ser educado. Ele vai aprender porque ele sabe o porquê dessa intervenção. Essas dicas e esses erros, eles são muito frequentes. E nós temos que considerar que cada indivíduo, cada adolescente, ele tem sua especificidade, ele é diferente. Então, essas dicas, elas são mais gerais, para ajudar no sentido mais geral. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, contem comigo. Sou Fernanda, psicóloga do Colégio Nova Dimensão, e estou aqui para ajudá-los. Curta o nosso vídeo, compartilhe. Tchau, tchau!